Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou continuar falando sobre eletrocardiograma. Essa apresentação não tem nenhum conflito de interesse e esse diapositivo mostra as ondas que se sucedem na realização do eletrocardiograma, que nada mais é do que a representação em gráfico das ondas elétricas que vão servir para estimular o coração a se contrair. Ou seja, é a representação gráfica de toda a atividade elétrica que existe durante o ciclo cardíaco. E são ondas desenhadas que se sucedem representando primeiro a onda P, que é a onda elétrica de ativação de contração dos átrios, seguida por uma pausa de descanso ali no momento da pausa de passagem do estímulo elétrico pelo nódulo atrioventricular, logo depois seguida pela sequência de ondas que representam a ativação ventricular, que são as ondas QRS, que formam esse denominado complexo QRS, e assim sucessivamente, né? Depois de terminado o complexo QRS, no chamado ponto J, inicia-se a fase de repolarização do ventrículo, que segue por um pequeno segmento chamado segmento SP, e logo depois forma a onda T, representante da onda de repolarização ventricular, muitas vezes seguida por uma pequena onda diferente dela, chamada onda U. Cada uma dessas ondas tem um tempo de inscrição que é considerado normal, para a maioria dos pacientes é aquele tempo de inscrição que é considerado o habitual. Por exemplo, a onda P, ela tem um tempo de inscrição que é de até 0,12 segundos ou de 120 milissegundos. É o tempo de duração normal de uma onda P, que pode ter uma altura entre 1,5 e 2,5 milímetros, ou seja, de 0,15 a 0,2 e meio, 0,25 milivolts de elevação, é a amplitude, é a resposta é, em gráfico daquela ativação das vias de condução e que estimulam a contração dos átrios. Então, cada uma dessas ondas tem um tempo de inscrição normal e cada uma delas tem uma amplitude considerada normal e vai ser normal de acordo com a derivação em que a gente está estudando aquele ciclo de sucessão de ondas. Então, existem várias nomenclaturas aqui, várias denominações. Vem a onda P, seguida pelo repouso elétrico da interrupção de ativação do nódulo atrioventricular, até que a onda consegue passar por ele e ativa as vias de condução ali, inter e intraventriculares, começando pelo feixe de Rees, os ramos direito e esquerdo e as fibras de Purkinje, que vão fazer a despolarização do ventrículo. Então, essas ondas, elas se sucedem e vem em seguida uma fase de repolarização, como eu disse anteriormente, do ventrículo. A fase de repolarização do átrio também acontece, mas a onda que seria representativa disso fica mais ou menos escondida atrás desse complexo QRS, que é uma ativação elétrica de paredes ventriculares muito mais importantes, muito mais densas, que acaba escondendo ali a onda de repolarização atrial. Depois a gente tem o intervalo RR, que vai ser o intervalo entre cada complexo QRS e o seu subsequente, que vai ser tanto menor quanto maior for a frequência cardíaca. Depois a gente tem outros intervalos importantes, a duração do complexo QRS é importante, o tempo de inscrição do segmento SP e assim sucessivamente. Para a gente entender a realização e interpretar adequadamente o eletrocardiograma, a gente também tem que entender uma outra definição, outro conceito, que é a voltagem daquele eletrocardiograma. Muitas vezes a gente está olhando um eletrocardiograma e vê aqueles complexos QRS muito pequenininhos,
Isso pode acontecer numa derivação ou outra, porque vai depender da comparação ou da interação entre o eixo do vetor que está se inscrevendo naquela derivação e qual é o eletrodo explorador que você está examinando, que está sendo avaliado naquele momento, de forma que se o eletrodo explorador ele está de frente para o vetor que está chegando, ou seja, o vetor está se aproximando daquele eletrodo, normalmente vai ser inscrito uma onda positiva, e quanto maior a voltagem, maior vai ser a altura desse complexo QRS. Se por acaso o vetor está sendo inscrito no sentido contrário, ou seja, se afastando daquele eletrodo explorador, a onda inscrita vai ser uma onda negativa e vai ser tão maior quanto maior for a massa do músculo que está sendo atravessada pelo vetor que a gente está examinando. Mas muitas vezes o eletrodo explorador está numa situação perpendicular ao eixo do vetor que está se inscrevendo, e isso faz com que ou o vetor seja inscrito ali como uma onda bifásica que se aproxima, no momento em que a onda está se aproximando, gera uma inscrição positiva e depois uma inscrição negativa à medida que o vetor continua passando pelo eletrodo e se afastando dele. Aí você pode ter uma onda bifásica ou até uma onda, uma linha plana, uma linha reta, que significa que o eixo de ativação daquele vetor está sendo paralelo, tá perpendicular ao eixo do eletrodo que está sendo explorador. Então, dependendo da derivação examinada, você pode ter uma voltagem maior ou menor, mas existem situações em que há uma baixa voltagem em todas as derivações. Então, a gente diz que aquele eletrocardiograma está apresentando uma baixa voltagem. E como que a gente sabe se é baixa voltagem ou não? Quando tiver baixa voltagem, vai ter o complexo QRS vai ter uma amplitude menor que 5 milímetros nas derivações bipolares, a gente já viu, D1, D2 e D3, e vai ter uma derivação, uma amplitude menor que 10 milímetros nas derivações unipolares, nas precordiais. Então, se tiver menor que isso, menor que 5 nas bipolares e menor que 10 milímetros nas precordiais, nas unipolares, a gente diz que esse eletrocardiograma tem uma baixa voltagem. Isso é importante para avaliar diversos tipos de diagnósticos que podem ser feitos, os diagnósticos diferenciais, a partir da história clínica, exame físico do paciente, até a utilização de exames auxiliares. Mas, na maioria das vezes, essa baixa voltagem é facilmente identificável, a causa dela é, muitas vezes, de muito fácil identificação. É um paciente que tem um enfisema e, por isso, o tórax muito expandido faz com que haja menor chegada de estímulo elétrico naqueles eletrodos que estão dispostos na superfície do paciente. Então, um enfisematoso, um paciente muito obeso, um paciente com derrame pericárdico e assim sucessivamente. São várias as causas, elas estão, a maioria delas está aqui representada nesse diapositivo. Então, uma das primeiras coisas que a gente já observa ao bater o olho naquele eletrocardiograma ou naquele cardioscópio é observar a altura do complexo QRS, a amplitude dele. Muitas vezes a amplitude está tão pequena, ou seja, a voltagem está tão pequena que você precisa até dar um pouco de ganho naquele exame para você poder observar melhor as nuances das diversas ondas e dos diversos acidentes que acontecem naquele traçado eletrocardiográfico. E em relação à frequência cardíaca, que é um dos principais atributos do eletrocardiograma, a gente também tem como interpretar e facilmente calcular a frequência cardíaca do paciente pela observação do eletrocardiograma. A gente sabe que o padrão
considerado convencional, da maioria dos eletrocardiogramas que você vai observar, estabelece que o traçado ele tem que correr ali numa velocidade de 25 milímetros por segundo. Então, sabendo que cada um dos quadrados pequenininhos aqui tem um milímetro quadrado, então a gente tem aqui nesse quadrado maior, são 5 quadrados pequenos que vão estar localizados ali. Então, retomando, a gente tem que, nesse desenho salientado aqui, trazido numa coloração um pouco mais forte, a gente tem 25 milímetros de uma extremidade à outra. Isso aqui vai correr durante um segundo. Se você tem 25 milímetros correndo em 20 segundos, a gente tem como, através de cálculos, facilmente descobrir que cada um dos quadrados pequenininhos vai correr em 40 milissegundos, ou 0,04 segundos. É só dividir o segundo, que vai ser o tempo de inscrição de todos esses 25 quadradinhos, divide um segundo por 25, que vai dar 0,04 segundos. E os quadrados grandes vão ser, então, inscritos em 0,2 segundos ou 200 milissegundos, já que você vai dividir um segundo por 5, cada um desses 5 quadrados vai ser inscrito em 0,2 segundos ou 200 milissegundos. Então, partindo do princípio óbvio de que um minuto tem 60 segundos, um segundo vai ser o tempo de inscrição desses 25 quadradinhos menores ou de 5 quadrados maiores, a gente tem que, em um minuto, multiplicando o conteúdo pelos 60 para saber quanto que vai ter em um minuto, já que a gente sabe quanto tem em um segundo, a gente vai estabelecer que em um minuto você vai ter 1.500 quadrados pequenininhos e 300 quadrados desses maiores. Então, se você, em um segundo, você correu 5 quadrados grandes, multiplicando por 60, você vai obter 300 quadrados grandes. É o tempo que vai, é a quantidade de quadrados que vai correr em um minuto. Isso a gente está divagando para entender que qual a frequência que você vai obter naquele traçado. Então, quando você tiver um minuto, você correu 1.500 quadrados pequenos ou 300 quadrados maiores. E aí você vai ver quantos complexos vai ter nesse tempo ou nesse. E aí, como é que a gente faz a sequência desse entendimento? A gente sabe que um minuto tem 60 segundos e 60 segundos tem 60 mil milissegundos. Colocando nessa fórmula aqui, a gente vai obter que, dividindo os 60 mil pela frequência cardíaca, né, perdão, pelo espaço entre um R e outro, ou seja, quantos quadradinhos a gente vai ter ali no meio, a gente vai ter aqui, ó, a gente tem 5 quadrados grandes, vezes 200 milissegundos, que é o tempo de inscrição de cada um deles. Todos esses quadrados vão ser 1.000 milissegundos. Então, 1.000 milissegundos é o tempo que vai ter transcorrido entre uma onda R e outra. Então, eu estou fazendo toda essa explicação apenas para a gente entender o motivo dessa forma, né? São 60 mil dividido nesse caso aqui, 1.000 milissegundos, que é o tempo que vai estar aqui, que vai dar 60 batimentos por minuto. Mas você pode calcular dessa forma, é uma forma de você calcular a frequência, né? Ou seja, 60 mil dividido pela quantidade do tempo entre um R e o outro, que é o que a gente viu que é 1.000 milissegundos, mas tem outras formas de calcular também. Depois a gente vai ver.
A duração da onda P, daquela onda, a primeira onda de inscrição do complexo de ondas que formam o nosso eletrocardiograma, ela tem uma duração de até 120 milissegundos. Se a gente lembrar que cada quadrado pequeno tem 40 milissegundos, então ela tem que durar até, no máximo, 3 quadradinhos pequenos. É o tempo normal de inscrição. Se ela tiver mais que isso, provavelmente esse paciente tem alguma alteração. A amplitude dela, ou seja, a altura dela, é de cerca de até 2,5 milímetros, ou seja, 0,25 milivolts, nas derivações periféricas. Nas precordiais, elas são menores, elas têm uma altura de até 1,5 milímetro, ou seja, 0,15 milivolts. Elas normalmente são monofásicas em D2. Lembra que D2 é aquela derivação que vai do ombro direito para o pé esquerdo, e é aquela derivação que aponta para onde está indo o eixo principal da onda P. Então, ela tem essa ativação principal aqui. Então, nessa ativação da onda do D2, que seria essa reta aqui, é onde está normalmente o eixo de ativação principal dos átrios. E é aqui que ela vai apresentar uma maior facilidade de observação da onda P. Então, a onda P aqui, normalmente, ela vai ser monofásica, mas ela vai ser bifásica, normalmente, em V1. E aí a gente lembra daquele vetor de ativação a partir do nódulo sinusal. Ele primeiro vai ativar as vias preferenciais de condução internodais do nódulo sinusal para o nódulo atrioventricular, e ele vai primeiro, de maneira mais intensa e rápida, ativar o átrio direito, gerando esse vetor de ativação que vem para cá, vem em direção a V1 e vai inscrever uma onda positiva. Mas ela pode inscrever uma continuação da onda negativa, porque depois ela, ao mesmo tempo, aliás, que ela ativa o átrio direito, ela também, pelo feixe de Becker, ela vai ativar o átrio esquerdo. Então, tem um vetorzinho que vem para cá, para o lado direito, em direção a V1, mas tem um vetor que vai também em sentido contrário. Então, é frequente você observar essa onda bifásica em V1, né, de ativação primeiro do átrio direito e depois do átrio esquerdo, seguindo aqui. E essa onda de ativação a gente precisa conhecer muito bem. Quando o átrio direito está muito dilatado, com uma dilatação importante, você pode ter um aumento da amplitude dessa onda P. Ao mesmo tempo, que se por acaso você não tem esse aumento do átrio direito, mas tem aumento do átrio esquerdo, você pode ter um aumento do tempo de inscrição, porque começa a aumentar o tempo de demora para ativar todo esse átrio esquerdo se ele tiver muito aumentado. E aí você tem um alargamento da onda P. Tá? Então, voltando ao simples, é uma duração de até 120 milissegundos, a onda P. Ela pode ter uma inscrição de 2,5 ou 1,5 milímetros, dependendo da derivação que a gente está observando. Ela é monofásica em V2 e é geralmente bifásica em V1. E ela tem um eixo que fica ali entre 0 e mais 75. Ela fica por aqui, porque é esse o vetor de ativação dela. Então, vai ficar mais ou menos por aqui, entre 0 e 75. Praticamente sempre ela vai ser positiva em V1, perdão, em D1, porque ela aponta para lá, e vai ser quase sempre positiva em D2, porque ela também tem um vetor apontando para cá. Então, o resumo desse vetor é para cá, sendo positivo em D1 e D2. E ela geralmente é invertida em AVR, porque, vejam, a AVR tem o eletrodo explorador desse lado aqui, e o vetor, ele aponta lá para baixo, é o contrário, ele não aponta para a VR, aponta em direção, em sentido contrário. Então, normalmente ela é invertida, ela tem polaridade negativa em AVR.
Algumas anormalidades que eu já mencionei lá anteriormente são o alargamento ou o aumento da amplitude dessa onda P. A onda P ela é chamada mitrale quando ela é muito alargada, ela aumenta muito o tempo de inscrição dela. E isso acontece quando tem, por exemplo, estenose de válvula mitral, aumento da pressão em átrio esquerdo, que faz com que haja dilatação daquele átrio e aí o feixe de Beckman tem mais trabalho para ativar, demora mais para ativar e quando ativa é uma massa de músculo que está aumentada devido a esse aumento de resistência à ejeção atrioventricular esquerdo por estenose da válvula mitral. E por isso ela é denominada, apelidada, né, de P mitrale. Ela aumenta tanto na largura dela em V2 e aumenta também o tempo de inscrição aqui da fase negativa dela em V1. Tá? Então, essa é a P mitrale. Por outro lado, do lado direito, onde a tricúspide pode também estar tendo problema para a ejeção do seu conteúdo no ventrículo direito, pode acontecer na estenose tricúspide, na hipertrofia ventricular direita, o surgimento da onda pulmonar, onde ela começa, por aumento do átrio direito, ela começa a aumentar em amplitude, e isso acontece tanto em V2 quanto em V1 também. Então, o aumento da amplitude normalmente está relacionado ao aumento do átrio direito. Temos aqui de novo a representação esquemática, então, a onda P, o P mitrale, representada em D2 por aumento da extensão, da duração de inscrição da onda P, porque esse aumento de inscrição ocorre por aumento do átrio esquerdo, né? A P mitrale aparece normalmente, com frequência, em D2 vai aparecer uma onda pebífida, como está aqui, tem dois chifrinhos aqui. E esses dois ápices, eles normalmente vão ter uma distância entre eles de cerca de um quadradinho ou mais, ou seja, uma distância maior que 40 milivolts, como está aqui. Então, são os picos que formam essa onda pebífida e faz com que ela seja mais inscrita com uma duração muito aumentada. E o P total, ele normalmente vai ter mais que 110 milivolts, milissegundos, perdão. Em V1 também ela vai ser bifásica e a fase negativa vai ter mais que um quadradinho também, do mesmo jeito que aumenta aqui em V2 a distância entre os dois picos dessa curva bífida, quando você vê a inscrição em V1, você vai ter a fase negativa daquela onda bifásica muito mais aumentada, muito mais intensa, uma duração maior que 40 milissegundos, ou seja, maior do que um quadradinho pequeno. E também a onda P bifásica, aquela porção negativa, ela vai ter mais que 1 milímetro não só de largura, mas de profundidade também, mostrando que ocorre mesmo um aumento daquele átrio esquerdo. E na P pulmonar, diferente, então, vai ser o aumento da amplitude da onda P, né? Pela inscrição dela mais acentuada, pela massa aumentada daquele músculo do átrio direito. E aí na P pulmonar, que tem normalmente, onde a P normal de cerca de 2,5 milímetros de amplitude nas derivações periféricas e 1,5 nas derivações precordiais vão estar aumentadas, né? Vai estar maior que isso devido ao aumento daquele trabalho do átrio direito, que está tendo, então, aumento do seu volume, da sua massa, da sua pressão. Perdão. Então, aqui comparando, a gente tem a representação esquemática aqui das fases de formação da onda P. A primeira fase é responsável pela inscrição do estímulo elétrico que faz contrair o átrio direito e depois a inscrição do estímulo elétrico que faz contrair o átrio esquerdo.
a somatória disso vai gerar uma onda que tem aquela característica mencionada inicialmente. São 2,5 a 1,5 ou 1,5 milímetro de amplitude, com cerca de 120, de até 120 milissegundos para inscrição. Então, a gente vê que tem um, dois, três quadradinhos, cada quadradinho tem 40 milissegundos, 3 vezes 40 milissegundos vai dar 120 milissegundos, aqui ela tem menos que 120 milissegundos, ela é normal. Na P pulmonar, houve um aumento da amplitude, aqui tem um, dois quadradinhos, aqui já vai ter 80, 0,8, né, milissegundo, milivolt, mais um pouquinho que subiu para cá e mais um pouquinho que desceu para cá, então ela vai estar com a amplitude aumentada. Como o primeiro segmento dessa onda é o segmento que representa a ativação de átrio direito, então é o aumento da amplitude que ocorre com o aumento do átrio direito na chamada P pulmonar. E na P mitral, o que ocorre é aumento do tempo de inscrição da ativação do átrio esquerdo. Na P pulmonar, ocorre, então, aumento do tempo de inscrição. Aquela inscrição que seria de até 120 milissegundos vai ter 40, 80, 120 e mais um pouquinho. Então, aumentou, onda aparece bífida em D2, como a gente viu anteriormente, e com aquela fase negativa de mais de um milímetro de largura e mais de 1 milímetro de profundidade, que vai apontar para aumento do átrio esquerdo. A onda P também tem outras características importantes. Ela se sucede a uma frequência que é a frequência de disparo do nódulo sinusal. Ela normalmente ela é igual durante todo o traçado, dependendo em cada derivação observada, todas as ondas P devem ser iguais, elas têm a mesma origem, então vão ser iguais em forma, em tamanho, e na duração entre o tempo de inscrição dela e o surgimento do complexo QRS. Então, elas devem se suceder dessa forma. Muitas vezes, o espaço e o intervalo entre uma onda P e outra pode aumentar ou diminuir, dependendo da ativação ou relaxamento do sistema nervoso simpático. Mas existem alguns fenômenos que podem acontecer, inclusive isquemia, alterações eletrolíticas e outras, que podem fazer com que haja uma diminuição da capacidade de disparo do nódulo sinusal. E aí você pode ter uma pausa em determinado momento. E aí vem com uma frequência regular e, de repente, ocorre uma pausa em que aquela onda P, cujo tempo de expectativa de surgimento, ela falha, ela não aparece ali. Então, pode ter o chamado bloqueio sinoatrial. Nesse exemplo B aqui, então, a gente tem uma onda P, depois vem uma onda P normal, depois tem um tempo de ausência até que surge de novo aquele bloqueio, aquele estímulo de novo da onda P. Então, existem vários tipos de bloqueio sinoatrial e muitas vezes isso aí estimula o surgimento de focos ectópicos, como aqui nesse último exemplo, onde você vê o surgimento de uma onda P negativa, que pode estar surgindo lá embaixo, perto do nódulo sinoatrial, do nódulo atrioventricular, e por causa disso, a inscrição dela gera um desenho negativo, já que ao invés de estar descendo do nódulo sinusal em direção ao ventrículo, ela está indo do nódulo atrioventricular e ascendendo pelas paredes dos átrios. Então, tem uma inscrição negativa. Isso pode acontecer. Existem também surgimentos inesperados daquelas ondas P. Isso aí caracteriza o chamado batimento, batimento precoce, aquele batimento prematuro ou extrasístole. A extrasístole acontece em várias situações, isquemia, vários tipos de doença, infecção, etc.,
E isso acontece quando os disparos sinusais que produzem essa onda P, eles vêm se sucedendo normalmente, num determinado momento ocorre um batimento prematuro. Quando acontece esse batimento prematuro, ele também vai deflagrar o estímulo de contração, tanto de átrio quanto ventrículo. Só que ele também, por ser um batimento mais inferior na hierarquia anatômica, ele vai gerar uma onda de despolarização, tanto em direção ao ventrículo, mas também em direção ao nódulo sinusal. Vai fazer com que haja despolarização do nódulo sinusal. E, além disso, a onda que vinha lá sendo produzida pelo nódulo sinusal, ela que era sempre igual, vai ser substituída por uma onda P diferente. E essa forma anatômica dessa onda P vai depender do local do átrio onde ela está sendo formada. Se for muito próxima do nódulo atrioventricular, ela pode surgir até negativa. Mas, de qualquer forma, quando surge essa extracístole, esse batimento precoce, inesperado, surgido em alguma região inferior ao nódulo sinusal, isso dispara um estímulo elétrico para a contração do ventrículo, formando o complexo QRS, e também dispara uma onda retrógrada que vai despolarizar o próprio nódulo sinusal. E aí, você pensa que vinha uma onda P aqui, a outra normal seria aqui, mas ela não vai acontecer porque essa onda aqui, essa onda de deflagração inesperada, despolarizou o nódulo sinusal e ele não vai gerar aqui, então. Então, até ele repolarizar, ele vai demorar um tempinho e ele não vai gerar essa onda nesse complexo, e só depois do tempo normal dele, que seria um tempo igual a esse aqui, daqui para cá, é que vai aparecer outra onda P, com as características normais do nódulo sinusal. E aí reinicia é como se houvesse aqui como se fosse resetado, né? Ele despolarizou o nódulo sinusal, resetou, e aí ele vai começar de novo a partir daqui, na frequência habitual dele, no ritmo habitual dele, a não ser que apareça outra onda de despolarização precoce ou algum outro fenômeno diferente. Isso é importante para a gente entender que os intervalos que se sucediam em tamanhos normais, aqui ele não vai mais ser representado nessa fase, até reiniciar o outro estímulo natural sinusal, vai haver um tempo de defasagem entre essa onda de frequência e outra. Se não entendeu, eu explico. Aqui a gente tem onda P, aqui teve outra, a outra deveria ter sido aqui e a outra deveria ter sido aqui. Só que como foi resetado aqui, é daqui que vai recomeçar toda a história de novo do nosso ciclo cardíaco. Então, o espaço entre esse batimento normal e o próximo não vai ser igual a duas vezes o intervalo normal. Então, o intervalo daqui para cá, que engloba um batimento normal, a falta de um batimento normal e outro batimento normal, vai ser diferente do que seria se estivessem acontecendo na frequência habitual. Por que que eu estou falando isso? Porque no diagnóstico diferencial entre extracístoles dúbias, onde a gente tem a dúvida, será que essa extracístole foi supraventricular ou ventricular? Quando a extracístole é ventricular, os batimentos atriais e ventriculares que vêm se sucedendo normal, eles são surpreendidos por uma extracístole ventricular que não consegue despolarizar o nódulo sinusal. Então, isso vai fazer com que haja falta do batimento normal seguinte, já que eu acabei de despolarizar esse ventrículo aqui,
nessa extrasístole que surgiu, mas eu não despolarizei o nódulo sinusal. Então, o próximo batimento vai ser normal, de forma que a soma desse batimento com o tempo total desse batimento até o próximo batimento normal vai ser igual à soma de dois espaços normais inter onda R. Aqui não, aqui vai ter um momento em que vai ser resetado o nódulo sinusal e aí depois ele começa de novo. Ele só vai começar a partir daqui e aí o espaço entre dois batimentos normais sucessivos vai ser menor do que a soma de dois batimentos normais sem extrasístole. Então, aqui a gente diz que teve uma pausa compensatória incompleta ou que não houve pausa compensatória, e aqui a gente tem uma pausa compensatória. Existe um batimento normal, seguiu a onda, o QRS seguiu uma onda P, depois vem outra onda P normal com complexo QRS, aí vem uma extrasístole. Então, depois disso, vem uma outra onda P normal, que vai ser seguida pelo complexo QRS. Aqui, a soma de todo esse espaço vai ser igual à soma de dois espaços normais, o que significa que essa extrasístole é ventricular. Muitas vezes há uma dúvida quando o complexo é um complexo QRS alargado, a gente quase sempre tem certeza que é uma extrasístole ventricular. Mas, muitas vezes, uma extrasístole supraventricular é conduzida por via aberrante, ou por um ramo direito ou pelo ramo esquerdo, fazendo com que a resposta ventricular, a resposta do QRS, surja como um complexo alargado. Isso gera uma dúvida. Para ter certeza, então, são várias as coisas que a gente procura. Se o complexo é estreito, está claro que foi supraventricular, mas se ele foi alargado, ele pode ser supraventricular com condução aberrante e pode ser uma extrasístole ventricular. Para tirar a dúvida, a gente coloca um papelzinho marcado com vários pontos e vai ver se vai manter a regularidade entre as distâncias entre cada 2 a 3 complexos QRS normais. Bom, além disso, dependendo da altura do estímulo dessa extrasístole, do início dessa extrasístole, como eu falei anteriormente, se está lá em cima, perto do nódulo sinusal, a onda P pode ser bem parecida com a onda P normal. Normalmente não é parecida, mas pode ficar bem parecida. Mas quanto mais baixa, quanto mais longe do nódulo sinusal ela for, mais diferente ela vai ser. E se ela é muito próxima do nódulo atrioventricular, ela pode surgir negativa, porque ela gera um vetor de estimulação tanto para frente quanto para trás, tá bom? Como eu falei anteriormente. Existe outra possibilidade também que pode acontecer nessas situações, pacientes com problemas pulmonares, eletrolíticos, cardíacos, infecciosos, onde pacientes geralmente de maior complexidade, maior gravidade, podem gerar irritação do tecido atrial e gerar focos variados no átrio, onde surgem complexos completamente irregulares devido ao surgimento aleatório dos estímulos de ativação atrial. Então, são os fenômenos chamados de taquicardia atrial multifocal. Cada um complexo desse foi precedido por uma onda P que não necessariamente é igual à anterior. Então, são várias ondas P que estão surgindo de vários lugares e são situações que normalmente a gente tem que diagnosticar e tratar de maneira bastante inteligente para que resolva o problema do paciente. Então, a taquicardia atrial multifocal é gerada pela estimulação aleatória em pontos diferentes e múltiplos, onde cada um deles consegue, se em tempo hábil, deflagrar uma onda que vai despolarizar átrios e ventrículos e gerando complexos diferentes, ondas P diferentes, porque elas têm origens diferentes. Também existe a possibilidade
de uma ativação arterial com uma velocidade tão grande, muitas vezes por mecanismos de reentrada, onde o estímulo ele entra no ciclo vicioso de ativação tão acelerada que a frequência de ativação arterial gira em torno de 150, 250 estímulos por minuto, e isso pode gerar um ataque cardíaco ventricular uma resposta, perdão, ventricular muito intensa, a não ser que haja bloqueio atrioventricular. Então, normalmente eles apresentam com a chamada ondas F, que são as ondas em dente de serra. A gente vai ver, aqui está sem bloqueio, a gente não consegue ver de uma maneira muito adequada, mas pela frequência de resposta ventricular, a gente já vê que aqui tem quase 300 de frequência. Então, é uma frequência extremamente elevada, não tem bloqueio, isso gera uma resposta ventricular muito intensa, não dá tempo de enchimento ventricular, vai gerar um volume sistólico muito pequeno, um consumo energético miocárdico extremamente elevado, sem pressão arterial adequada para suprir essa demanda tão aumentada, em uma situação bastante grave. Normalmente, a gente procura observar melhor se tem onda P, nessas derivações, né? Tanto V1 quanto nas derivações de parede inferior. E a resposta ventricular, ela, se não tiver bloqueio, como eu disse anteriormente, ela vai ser tão alta quanto. Normalmente, a não ser que haja condução aberrante, vai ter um complexo QRS fino, estreito. O bloqueio atrioventricular pode ser benéfico, já que gera um tempo maior de enchimento ventricular e ainda permite uma melhor observação das chamadas ondas F, que são essas ondas serrilhadas que representam aqui o que seria a linha de base do eletrocardiograma. Então, nesses dois exemplos, a gente tem os dois tipos de flutter arterial. Tem o anti-horário e o horário, que são completamente diferentes em estrutura eletrocardiográfica quanto em tratamento. No tipo anti-horário, a gente vê ondas negativas nas derivações, perdão, nas derivações de parede inferior, e é o tipo mais comum, é o tipo que facilita um pouco a ablação dos focos de arritmia, enquanto a forma mais rara, que é aquela que gera o serrilhado positivo, as ondas positivas nas derivações mencionadas, é o chamado tipo horário de fluxo atrial. São mais difíceis de tratamento e muitas vezes levam à necessidade de investigação mais detalhada, mas isso aí é mais para os cardiologistas, né? São apenas observações que podem surgir eventualmente durante uma anestesia. A gente tem que entender o que é o flutter, e dependendo da quantidade de bloqueio, quanto maior o bloqueio, maior a quantidade de serrinha que vai aparecer aqui, menor a resposta ventricular e menos grave, a princípio, é a situação menos emergencial. Então, aqui a gente tem outro eletro aqui com as ondas em dente de serra, as ondas F do flutter, com a frequência ventricular, uma resposta ventricular que não é tão alta devido a esse grau de bloqueio. Aqui a gente vê que é um bloqueio variável, né? Tem bloqueio 2:1, 3:1, etc. E situação que tem que ser tratada emergencialmente também. Aqui, de novo, bloqueio variável, né? Existem regiões em que os complexos QRS estão mais próximos que outros, pode até, dependendo da amplitude dessas ondas F, você pode até confundir isso aqui com uma fibrilação atrial, tá? Então, bloqueio flutter atrial com bloqueio variável que gera um ritmo ventricular extremamente irregular. E aqui um flutter arterial com bloqueio avançado. A gente vê que tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, mais de 8 estímulos arteriais que foram bloqueados, gerando uma frequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, extremamente uma bradicardia severa ventricular, mas com uma frequência atrial de cerca de 200 estímulos por minuto. Então,
nessa situação, o bloqueio é tão intenso que começa a prejudicar até o débito cardíaco mesmo, porque além de não ter um enchimento ventricular adequado, porque você não tem uma contração atrial efetiva, essa contração atrial é muito rápida, não dá tempo de ejetar conteúdo no ventrículo, o ventrículo ainda vai bater numa frequência extremamente baixa, isso é extremamente danoso ao paciente. E temos a fibrilação atrial, que é chamada, a chamada a arritmia com o ritmo irregularmente irregular, né? Então, a gente tem completamente, você muitas vezes tem apenas uma linha de base ali, não tem onda P nenhuma, mas às vezes você tem essas ondas F minúsculas, né? F de fibrilação, que são, ao contrário do F maiúsculo, que é do Flutter, a gente tem uma irregularidade extrema da frequência de aparecimento do complexo QRS, e essa fibrilação ela pode ser tanto aguda quanto crônica, pode ser classificada como paroxística, que é aquela que surge e dura até 7 dias, a persistente, que dura mais de 7 dias, ou a permanente, aquela que não responde a tratamento nenhum ou que é contraindicado por algum motivo o tratamento dela. A frequência de ativação atrial extremamente elevada é superior a 350 estímulos por minuto. Isso é extremamente elevado, é, não gera contribuição nenhuma no enchimento ventricular, já que o átrio ele não contrai, ele fica apenas fibrilando e não contribui, diminui o enchimento, o volume diastólico final do ventrículo e faz com que haja diminuição da capacidade de formação de débito cardíaco. Existem, então, situações em que a fibrilação arterial é aguda, de surgimento muito rápido, e a gente tem que tomar muito cuidado na definição disso, porque o tratamento da reversão da fibrilação arterial necessita do conhecimento do tempo de instalação dela, já que a fibrilação arterial surgida há mais de 48 horas, com certeza já vai estar ali formando algum trombo, e se você reverte isso, e volta a fazer com que o átrio contraia, você pode ficar jogando coágulo para frente, êmbolo para frente, e gerar problemas que podem ser de extrema gravidade. Então, entender que a frequência atrial aqui nunca vai ser igual à frequência ventricular, e a frequência ventricular ela deve ser se por acaso a resposta ventricular estiver muito elevada, a gente tem que tentar reduzir, né, mesmo que não consiga reverter a fibrilação, mas pelo menos reduzir a frequência ventricular para diminuir o consumo de oxigênio miocárdico e conseguir gerar também algum débito cardíaco adequado para fornecimento de oxigênio e nutrientes aos tecidos. Bom, então a gente falou de onda P, agora a gente vai falar de intervalo PR. Intervalo PR é o intervalo que vai desde o início da onda P até o começo do complexo QRS, e normalmente ele dura em torno de 120 a 200 milissegundos, ou seja, 3 a 5 quadradinhos no máximo é o tempo daquilo ali. Menos que isso, a gente diz que esse paciente pode ter síndrome de pré-excitação, abaixo de 120 milissegundos, e acima de 200 milissegundos, esse paciente vai estar apresentando algum grau de bloqueio. Então, aqui a gente tem um intervalo normal de 0,12 a 0,2 segundos. Aqui a gente tem um aumento do intervalo que sugere algum tipo de bloqueio atrioventricular, com um complexo só, assim, um ciclo só, a gente não tem como definir que tipo de bloqueio que é. E aqui a gente tem uma onda esquisita, uma retificação inclinada do início do complexo QRS, que é chamada onda delta. Isso é característico de uma doença chamada síndrome de Wolff-Parkinson-White. Então, é uma alteração na forma de ativação atrioventricular que pode gerar ataque a arritmias supraventriculares de grande gravidade e necessidade de tratamento muito rápido.
Então, falando primeiro do aumento do intervalo PR, a gente tem vários tipos de chamado bloqueio atrioventricular, né? Então, o aumento do intervalo PR está associado com esse diagnóstico, que pode ter várias causas. O primeiro tipo é um tipo que apresenta apenas um aumento fixo, que pode aumentar até com o tempo, mas um aumento fixo do intervalo PR, que está acima de 5 quadradinhos, acima de 200 milissegundos. Então, é o chamado bloqueio atrioventricular, ou BAV de primeiro grau. Existe um outro tipo de bloqueio atrioventricular que cursa com um aumento progressivo do intervalo PR até que uma determinada onda P não consegue conduzir para o ventrículo seu estímulo. Então, ocorre ausência de um complexo QRS após o alargamento progressivo do intervalo PR. Aqui era de um tamanho, aumentou um pouquinho, aumentou mais, é que faltou. A gente diz que esse é bloqueio atrioventricular de primeiro grau, do tipo Morbitz 1, ou bloqueio atrioventricular de Wenckebach. Então, existe também uma forma um pouquinho mais intensa que isso, que é o chamado bloqueio atrioventricular do segundo grau, mais do tipo Morbitz 2. Esse tipo Morbitz 2, ele pode apresentar de maneira intermitente ou não, uma falha periódica de surgimento de complexo QRS, depois de uma, ou de duas, ou de três ondas P que tentam estimular aquele ventrículo. Aqui, nesse caso, teve uma onda que conduziu normal, a outra normal, a que faltou. Então, poderia até ter tido mais uma onda P aqui, ou duas. Então, esse é o tipo de bloqueio atrioventricular de segundo grau, do tipo Morbitz 2. Existe também um outro tipo que é intermediário entre o MOBITS 1 e o MOBITS 2, porque, na verdade, por convenção, acredita-se que é um tipo de bloqueio que não se definiu se ele vai ser prolongado progressivamente ou se ele vai faltar sempre uma ou duas vezes a passagem do estímulo do átrio para o ventrículo. É o chamado bloqueio atrioventricular 2 para 1. Então, teve uma onda que não teve uma que conduziu, a outra não, uma que conduziu, a outra não. Esse é o bloqueio 2 para 1. E tem o tipo de bloqueio que é o pior de todos, que é o bloqueio atrioventricular de terceiro grau, que as ondas P, nenhuma delas consegue conduzir o estímulo dela para o complexo QRS. E elas vão bater isoladamente, sozinhas, independentes daqueles complexos QRS que vão surgindo no seu ritmo, na sua frequência normal, regular normalmente, mas que vão surgindo independentemente das ondas P. Esse complexo QRS ele pode ter surgimento em qualquer região do nódulo atrioventricular para baixo. Então, dependendo da região onde ele surge, o complexo QRS pode ser mais ou menos alargado, dependendo da altura, então, da sua inscrição. Aqui a gente tem o bloqueio atrioventricular de segundo grau, tipo Morbitz 1, aquele de Wenckebach, onde a gente vê aqui, um carrega, o outro carrega, aqui faltou. Um carrega, outro carrega, aqui aumentou um pouquinho, aqui aumentou um pouquinho, aumentou mais, aqui faltou. E assim sucessivamente. Então, esse é o bloqueio atrioventricular de Wenckebach, que foi percebido aqui por esse traçado longo de V2, porque muitas vezes você não consegue perceber no eletrocardiograma convencional, você não consegue perceber. Mas como aqui faltou um complexo QRS, já dá para chamar um pouco a atenção para saber o que está acontecendo, né? Então, o bloqueio atrioventricular do segundo grau do tipo Morbitz 1. E aqui é o tipo Morbitz 2, né? Então, o Morbitz 2 teve um estímulo que conduziu, teve outro que conduziu, outro que não conduziu, um conduziu, outro não, um sim, um sim. Então, aqui teve um que e não dá para saber se aqui é uma onda T invertida ou se existe uma participação de uma onda P, já que tem esse traçado aqui em V2, que dá para sugerir que tem uma onda P aqui.
Então, essa não conduziu, essa não conduziu, essa conduziu. Essa não conduziu, essa conduziu, depois uma, duas, três. Então, é o tipo bloqueio atrioventricular de segundo grau, tipo MOPS 2. Ela não tem aumento progressivo do espaço entre uma onda P e o complexo QRS. Ela apenas é tudo ou nada, ou conduz ou não conduz, e aí o não conduz vai depender de quantas ondas vão tentar conduzir e não vão conseguir para a gente dizer se é 3 para um, se é 2 para um e assim sucessivamente. E aqui é o terceiro grau, alguns chamam de bloqueio atrioventricular completo, né? As ondas P, elas vão se sucedendo independentemente dos complexos QRS. Aqui tem uma onda P, aqui tem um QRS, aqui tem uma onda P, aqui tem um QRS. Vejam que elas não têm relação nenhuma. As ondas P, elas estão ali numa frequência que, se você for comparar com a frequência ventricular, ela vai ser diferente. Elas surgem de maneira independente. E o pior ainda é se surgem dessa forma aqui, que são várias ondas P tentando conduzir para o ventrículo, e aí não consegue passar nada, e o ventrículo ainda responde com uma frequência extremamente baixa dessa, gerando uma bradicardia severa com risco de morte iminente. Tá? E aqui, de novo, voltando falamos do aumento, agora a gente vai falar da redução do intervalo PR. Redução do intervalo PR, seguido dessa onda retificada aqui, um PR bastante, a gente lembra que o PR normal é de 120 a 200 milissegundos. Aqui ele está colado, né? Tem tem menos de 80 milissegundos aqui. Então, é um encurtamento importante do intervalo PR, com ainda mais essa linha inclinada aqui, que é denominada, né, de onda delta, síndrome de Wolff-Parkinson-White. Sim, é um eletro de paciente que tem tudo para desenvolver. A qualquer momento, taquiarritmias supraventriculares de grande importância e que devem ser, na maioria das vezes, tratados com ablação, senão vão ficar a vida inteira levando sustos e tratando. Se você pega numa avaliação pré-anestésica um eletro desse que o paciente ainda não apresentou nenhuma história, tem que encaminhar esse paciente para o cardiologista se é que ele ainda não está sendo tratado. E um outro tipo também de síndrome de pré-excitação, por encurtamento do intervalo PR, é a síndrome de Long-Ganon-Levine, ou Levine, segundo alguns, onde ocorre um encurtamento severo aqui do intervalo PR, mas sem aquela onda delta, tá bom? Então, a gente falou nesse vídeo sobre onda P, intervalo PR, tanto o encurtamento quanto o seu alargamento, e espero que tenham gostado. Aqui também é uma outra forma de apresentação da onda P, já comentamos no começo da apresentação, que pode acontecer surgimento de um estímulo atrial ou supraventricular, que não é necessariamente de região próxima, e muito menos oriunda do nódulo sinusal. Então, ela segue lá debaixo do átrio, lá no nódulo sinusal, e como aquela onda vai ser deflagrada, tanto com potencial de ação descendente em relação ao ventrículo, quanto ascendente, acaba gerando uma onda P negativa, né? E com encurtamento aqui, muitas vezes essa onda P, inclusive, não surge, ela fica mascarada aqui, encoberta pelo complexo QRS. Então, o ritmo nodal, funcional e a frequência vai ser determinante para o bem-estar do paciente ou não. Tá bom? Então, muito obrigado pela atenção, espero que tenham gostado e muito obrigado pela companhia, pela confiança.